que esse livro te deixa desconfortável com a própria vida? Ah, Stephanie, mas eu já sou muito desconfortável com a minha vida. Pois você vai ficar mais. Olá, meu nome é Stephanie Afonso e essa daqui não é uma resenha sobre o livro. O que esse livro provoca em nós. Então sim, teremos spoilers. Eu já quero começar dizendo pra vocês, esse livro aqui foi escrito pela doutora Ana, tá? Doutora Ana Cláudia. Doutora, você é um X-Men. Já quero começar falando a forma como mudou a minha forma de pensar e valorizar ainda muito mais a vida. O livro é sobre cuidados paliativos, então você tá lá na beira do precipício, né? Já vai, acabou tudo que tinha pra fazer, fez eu. Aí essas pessoas meio que cuidam de você, então ela traz, né, experiências com essas pessoas, porque ela traz desse cuidado. E eu não fazia ideia, eu nunca nem tinha refletido sobre isso. Eu pensei, na hora que eu estiver lá, foi. As coisas não são assim, gente. Ela até mostra, assim, tipo, 5 arrependimentos que as pessoas mais têm e como a gente pode não ter esses arrependimentos. Fica aqui nesse vídeo que eu vou falar tudinho pra vocês. A gente vai destrinchar esse livro aqui now. Porque eu falei igual gringa, credo. E ele já começa assim, ó, logo na parte de trás, que eu já me identifiquei, entendeu? Já me rolou uma identificação. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Pô, gente, eu só perco. É pra mim esse livro, cara. É pra mim. E aí logo no início tem essa frase de Jesus aqui que eu achei muito top, porque Jesus é muito top. Eu achei top ter um livro top, uma frase de Jesus top. Se você expressar o que habita em você, isso irá salvá-lo. Mas se você não expressar o que habita em você, isso irá destruí-lo. Por isso que eu tô aqui, entendeu? Eu resolvi o que habita em mim mostrar pra todo mundo. Eu espero que você não me ajude a eu me destruir. E a doutora Ana é uma pessoa incrível, gente. Que ser humano maravilhoso, sério. Dou vontade de colocar num potinho ela. Porque ela já começa assim o livro falando, eu tava numa festa, né? E aí perguntaram assim pra ela, véi, qual que é a sua profissão? Aí ela, cuido de pessoas que estão na beira de desviver. Nossa, Ana, pesou o clima, Ana. A Ana pesou o clima na festa e foi embora. Depois todo mundo extremamente desconfortável com isso dela. Que profissão, né? Aí você pensa, no primeiro momento você pensa, pô, que profissão maldita, né? Você vai cuidar de pessoas que estão lá, que já não servem pra mais nada, né? Porque a gente pensa, pô, na hora que eu vou, né, pra outro mundo, pra outro plano extraterrestre, que o OVNI vai me pegar, eu já não sinto mais nada aqui nesse plano, mas não, você está muito enganado. Exatamente por isso que ela decidiu escrever o livro, porque a gente é tudo burro e a gente não entende. Ela falou, vou ajudar essas pessoas burras, e foi aí que ela começou a escrever o livro. Ela começa falando um pouco, né, da vida dela, da infância dela, de onde surgiu essa vontade, né, porque assim não é uma vontade muito comum para uma pessoa normal. Que a doutora Ana, como disse pra vocês, é um X-Men. Ela está muito distante de ser uma pessoa normal. Eu comecei a descrever que a avó dela, nossa, era muito doente, toda ferrada, a avó da bichinha. E o médico ia lá e, nossa, a avó dela parecia que voltava a viver. Então ela, é isso que eu vou ser médica. Eu gosto disso, eu gosto de ver minha avó feliz. Fofo, doutora Ana, fofo da sua parte. Ela até cita lá na universidade, né, que ela tá assim, e vê o primeiro cadáver dela, ela fica encantada. Ela fala, meu Deus, é isso, um cadáver. Tipo, você olhando pra uma picanha de churrasco, que você fica, picanha. Ela ficou encantadíssima, assim, com o cadáver. Aí até a menina que senta do lado dela, viu pra ele e falou, nossa, Ana, você é estranha, hein? Gênios são incompreendidos, Ana. Ainda bem que você não se importou, doutora. Ainda bem. E isso que ocorre é a primeira coisa na prática dela, né? Porque todo mundo tem um começo, todo mundo começa por início. E a doutora Ana começou, né, no hospital universitário, teve o sorteio e ela ficou, né, pra cuidar de uma pessoa que foi sorteada pra ela. Uma pessoa que já ia desviver rapidinho. Só que, cara, ele tava num estado assim horrível e falava, nossa, eu tô com muita dor, eu não aguento, eu tô com muita dor. E ela ficou, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa de alguma forma, né? Só que, tipo, essa pessoa já era praticamente, mas ela queria ajudar, porque ele tava sentindo muita dor e ela queria ajudar. E ela foi procurar a enfermeira, né, pra poder ajudar ela, tal. A enfermeira falou, esse daí já vai desviver logo. Beijo, benção. É doido, parça, ninguém se importa. Ela foi, bom, então eu vou pro meu professor, né, que é a pessoa que me ensina, ele tem empatia, ele tem Jesus no coração, entendeu? Ele vai me ajudar, que ele tem Jesus. E aí, véi, ela vai pra ele e fala, isso daí já era, presuntou, vai virar presunto, ó, benção. Fica, véi, não é possível um negócio desse.
Não é possível. Aí ela fica meio que traumatizada com isso, né? Porque ela queria tanto ajudar, tanto, e beleza, a pessoa já ia dessa pra melhor, pra pior, né? Dependendo aí, senhor Antônio aí, a gente não sabe o que aprontou, né? Mas aí ela falou, pô, mas eu não posso ajudar a pessoa tratada como nada quando já vai dessa pra melhor, né? O que eu vou fazer da minha vida? Então não quero mais saber disso. Foi muito sofrido. Ela sofreu muito. Doutora Ana sofreu. Só que quando a pessoa tem um chamado, entendeu? Não tem como fugir. É tipo eu aqui no canal do YouTube. Foi 11 anos sem gravar. Ruim. E agora eu voltei pior. O que ficava muito na cabeça dela é que, tipo, as pessoas falavam, eu quero cuidar, quero fazer alguma coisa, quero ajudar, sou médica. Tem nada pra fazer, doutora Ana. Nada mais a se fazer, doutora Ana. Mas nada, doutora Ana. Nada, doutora Ana. Foi quando ela se interessou, Cris, mais, né? Ela foi pra ser geriatra mesmo, pra formação de geriatra, pra cuidar dessas pessoas que tiverem, né, já no finalzinho. Claro que vão ter outras pessoas mesmo assim, mas foi o específico dela. Caramba, não tá sendo a palavra. Especialidade. Ela pegou um paciente, né, o Marcelo, 23 anos, que precisava desses cuidados paliativos. Cuidados paliativos nada mais é que o quê? Que ela tá se especializando e que é o que cuida desse livro. Pessoas que estão, né, indo para aquele lugar, mas elas precisam de cuidado também, porque você precisa desviver com dignidade, né? Então as pessoas com cuidados paliativos, elas te ajudam a desviver naturalmente, que é uma coisa que não ocorre. Esse Marcelo que ela pegou, velho, tinha câncer no intestino. Então aí tava muito complicado, foi muito difícil também. Gente, eu escrevo o roteiro aqui nesse caderninho, né? Mas minha letra é muito feia e tá muito difícil de eu saber a próxima parte. Vou tentar. Acho que eu entendi, ó. Como eu lido com a dor do outro sem tomá-la para mim. É muito feia a minha letra, ó. Não dá, não. Como que eu lido sem tomar para mim, cara? Cara, isso para mim foi de muita sabedoria. Porque na maioria das vezes que eu sempre lidei com a dor do próximo, eu não, dá essa dor aqui para mim que eu vou conseguir te ajudar dessa forma. Só que essa é a pior forma de ajudar. Doutora Ana me ensinou, doutora Ana. E ela foi muito perspicaz, porque tem a história de Gandhi que prova isso. E a história de Gandhi é a seguinte. Uma mulher, né, levou o filho dela, tal. Ela falou, Gandhi, meu filho tá muito viciado em açúcar. Ajuda ele, faz ele não comer mais açúcar, né? Aí Gandhi virou pra ela e falou assim, volta daqui 2 semanas. Que isso, Gandhi? Tá parcelada essa ajuda? Mas beleza, é Gandhi, né, velho? Você vai refutar Gandhi? Não, né? Aí ela foi lá com a criança, neném, sei lá, que bosta. E aí, ela volta, né, 2 semanas depois, então, Gandhi, ajuda aqui, meu filho, a não comer mais o açúcar. Aí ele vira assim pro cara e fala, a partir de hoje, você não vai mais comer açúcar. Ela fica, pô, Gandhi, que isso? Era só isso? Você só ia falar isso, então por que você não falou antes, Gandhi? E aí Gandhi vira e fala, porque quando você veio há 2 semanas atrás, eu comi açúcar. Não adianta, gente, a minha palavra tem que vir de encontro com o que eu sou, tem que vir de encontro com o que eu faço. Não adianta eu fingir uma coisa, falar uma coisa que não corresponde com o que eu digo. A palavra não vale nada se não vier acompanhado de prática. Tem experiência nisso, quando a pessoa recebe um diagnóstico grave, né, fala, ih, já era, irmão, já era, a pessoa já entra num estado de sofrimento muito grande. A partir do momento que ela recebe esse diagnóstico, só tem que lidar com isso, porque a gente sabe que vai acontecer, todo mundo sabe que vai acontecer, mas ninguém sabe quando. Então, quando a pessoa já bate o martelo assim pra você, ó, Stephanie, não deu, 28 de fevereiro, às 3h55, eu não vou falar o ano que eu fico com medo dessas coisas. Aí depois acontece comigo, eu vou ficar 28 de fevereiro, eu vou ficar assim agora. Ai, Jesus. E depois desse sofrimento e tudo mais, a pessoa entra no estado de lucidez, porque ou você aceita ou você aceita, né? Então aí você começa a passar por um processo. Bom, agora como é que eu lido, né, com isso? Eu tenho poucos dias, eu tenho muitos dias, mas ainda assim não é mais o suficiente. Como é que eu vou lidar com isso tudo? E ela passou um dado aqui, ó, que mais ou menos a base é 1 milhão de mortes, né? E 800 mil são mortes anunciadas. Então, tipo, velho, provavelmente ela falou assim, ó, das 10 pessoas que estão lendo aqui, 9, aqui, ó, 10 pessoas que tá assistindo esse vídeo, que são 10 pessoas mesmo que eu vou ter no máximo, 9 da gente, ó, vai saber. O médico vai virar, ó, já era, entendeu? A partir desse momento, it's over.
Sobra nada pra Betinha. E um dado assustador que ela mostra, tá? Em 2010, no Brasil, era o terceiro pior lugar pra se desviver, cara. Você não desvive com dignidade aqui. Quando foi em 2015, pô, a gente ficou em 42. Aí beleza, já subimos, nossa, várias posições, aconteceu alguma coisa. Só que em 2021 a gente tá em terceiro lugar de novo. É ranking pra tudo o que não presta. Isso é muito triste, porque a gente tem que desviver com dignidade. Eu nem sabia que isso era possível, que não era possível. Porque ninguém discute isso, meu Deus. E ela fala, né, ela frisa, que sempre falava, não há nada que se possa fazer, né, os médicos, o professor dela falou. E ela fala que sim, que é sempre algo que pode ser feito. Porque mesmo com o fim precisa ser digno também. Eu acho isso muito poético e muito bonito, doutora Ana. E ela também dá uma aula aqui de diferença de empatia e compaixão, tá? E eu sempre achei que eu era uma pessoa empática, me coloco no lugar do outro. Realmente, eu me coloco no lugar do outro, tanto que eu até esqueço de mim. E aí, quando você esquece de si, você fica o quê? Todo cagado. Ela falou, quando você esquece de você não se cuida, né? Você acha que cuidando do outro é a melhor coisa, e é verdade mesmo. Desde que eu fiquei solteiraça, assim, nossa, eu me cuido demais, entendeu? 6 meses no dentista, sem corrimento, sem nada dessas paradas. Mas aí também fica sozinha, né? Porque não dá pra ter tudo nessa vida, vai entender. É diferente de você ter compaixão. Quando você tem compaixão, você compreende a dor dessa pessoa e você vai ajudá-la no que for possível. Eu tenho compaixão, não tenho mais empatia. Segura essa. Aqui, né, a doutora Ana sabiamente fala que muitas pessoas têm medo de desviver, por isso que esse assunto não é muito tocado. Engraçado até ela falar isso, porque toda vez que ela citava, vinha na minha cabeça, né, vindo pra mim, identificação pra minha vida, como eu já quis desviver, né, e já estive no espaço de pessoas que quiseram, a gente falava disso o tempo todo. Então, quando você é uma pessoa que passa por um processo assim, extremamente depressiva, você fala de desviver, né, mas de uma forma assim, querendo, uma forma totalmente contrária. Então, acho que é 880 também, quando você não quer saber disso, aí você não fala sobre, porque é um assunto, não vamos falar disso não, né, vamos viver, só vamos viver. Mas aí quando você passa por um processo de depressão muito profunda, que é algo que você anseia, então você fala disso o tempo todo. Eu acho isso muito louco, é muito complexo. E aí ela fala que alguns parentes, né, que estão com pessoas mais idosas, falam, não fala pra ela não, porque senão vai sofrer. E tudo bem, a gente tem que entrar pelo processo de sofrimento mesmo, porque ela disse que a pessoa depois ela reage e começa a ser mais prática, começa a ser mais lógica, que faz todo sentido, até porque se a pessoa tem pouco tempo, ela não tem mais como dramatizar as coisas. Não deveria nem acontecer essa dramatização em vida, né? Mas quando já tem a sentença ali, ela dramatiza muito menos, o que torna as coisas mais práticas e mais eficazes. E eis que doutora Ana lança braba. Você tá vivendo ou sobrevivendo? Responde essa. E ela frisa, né, que nada vai impedir você de desviver, porque a coisa é que a gente tem certeza nessa vida. Só que aí, doutora Ana, tem uma teoria que daqui 20 anos, com a inteligência artificial, a gente vai conseguir pegar a nossa consciência e ligar no robô, e aí todo mundo vai ser robô, doutora Ana. Todo mundo vai ser robô. E tem uma frase que eu acho muito legal, que ela coloca aqui no livro, né? Na verdade, tem várias frases que eu acho muito legal, mas eu vou falar algumas, né? Porque não tem como eu ler tudo que não é audiobook. Quando chegar a minha vez, quero terminar a minha vida de um jeito bom. Quero estar viva nesse dia. Cara, eu acho isso tão incrível, porque o que mais tem é gente que tá viva só de estar. Sério, é o que mais tem. Olha para o seu redor. Ó pros seus amigos, sua família. Você olha, pô, mano, essa pessoa realmente... Eu tô falando pra ver post de Instagram, essas coisas não. Quem realmente é realizado, feliz e... cara, pouquíssimas pessoas. Sabe, é sempre um contraponto, é sempre uma coisa, é sempre... não é bom o suficiente. A gente vive numa época de comparação total, porque a gente tá nessas... Aqui, ó, nessas telas aqui, ó. Nessa, tá vendo, Black Mirror? Você está vivo no dia que você vai desviver? Isso é uma vitória. E são poucos que vão conseguir. Ela diz até, por exemplo, fazendo uma comparação de ricos e de pobres, né? Que quem chega com mais dinheiro tem muito mais arrependimento até do que quem é pobre. Chupa essa, ricos.
O rico fica, nossa, caramba, tinha tanto dinheiro, tanta coisa pra fazer ainda, né? Meu Deus do céu, não fui pra Massachusetts. Pobre, meu, o que eu tinha que fazer, eu dei o meu melhor, é isso. Vou pra frente, né? Ou não mais pra frente, né? Pro chão, pro subsolo. Ela também chega numa parte bem religiosa, bem espiritual. E, nossa, agora eu lembrei que eu estou sem colar, né? Que legal. Fiz o vídeo todo sem colar. Eu vou colocar o colar agora. Não, tô me sentindo estranha. Agora sim, hein? Stylish. Don't like it só pelas pérolas, bro. Ela chega numa parte bem religiosa, assim, né? E eu sou bem espiritual, então eu acredito muito em Deus e tudo mais. E ela fala, assim, que quando a gente acredita, a gente tem que ficar provando para os outros também. Que foi uma coisa muito interna nossa. Então eu sei que Deus existe. Isso para mim basta, eu tive a minha experiência, eu sei o quanto é importante para mim. Se outra pessoa não acredita e outra pessoa desvive muito bem e vive muito bem com a sociedade, tudo bem, sabe? Cada um é cada um tem sua vida, sua jornada. Você tendo amor e você tendo verdade, você tem tudo. Quando é amor e verdade, não quer dizer também amor só de relacionamento ou verdade sobre todas as coisas, sabe? É sendo verdadeiro consigo mesmo. Tendo amor ao próximo como a ti mesmo. É isso. Não julgando o outro com a mesma mão de ferro que você não gostaria de ser julgado. Que ela cita, né, os 5 arrependimentos que as pessoas que vão desviver que elas mais sentem. Então, galera, importantíssimo, tá? Pra gente poder não ficar, não ter esse arrependimento. Pra gente ficar safe ao chegar lá, tranquilão, tá bom? Bora lá pros arrependimentos que as pessoas têm. Gostaria de ter me priorizado. É aquilo, né? Eu sou empática, me coloco muito no lugar do outro. E quem que se coloca no seu lugar? Você tá cuidando, quem é que cuida de você? A gente tem que praticar reciprocidade, entendeu? Eu acho que a gente tem que cuidar do outro, mas sempre levando em consideração os nossos sentimentos e como a gente se sente. A segunda coisa é demonstrar sentimentos. Por isso que eu falo, quando eu amo, eu amo mesmo. Todo dia eu viro pros meus gatos e falo, eu amo vocês. Viro para minhas amigas e falo, amo você. Viro pra minha mãe e meu pai, amo você. Porque eu sei que quando a gente vai lá, putz, velho. Às vezes é até um bagulho brisa, mas faz falta. Você dar esse amor, você demonstrar. É importante. Trabalho. Cara, pensa, você tá no trabalho que você odeia agora. A maioria de vocês estão. Eu já estive muito nesse lugar. Provavelmente estarei, mas não sei. Depois desse livro, depois que a doutora Ana falou, não quero mais saber disso. Imagina você chegar no seu leito e ficar, putz, meu trabalho foi uma bosta. Eu ganhei tudo isso de dinheiro, às vezes não ganhei também. Agora onde eu tô, pra quê? Que eu gastei 77 horas lidando com gente que eu nem queria, fazendo coisas que eu nem queria. Sai dessa. A quarta é passar mais tempo com os amigos. Cara, ficar com os amigos é muito bom. Eu tô numa fase que eu tô mais de 6 anos solteira, eu fui engatando um casamento no outro, praticamente. Casamento assim, não, né? Não casada no papel, mas morando junto 3 vezes. Morei junto 3 vezes. E aí, agora que eu vejo como eu seleciono as minhas relações, nossa, ficar com os meus amigos é bom demais. Ter amigos é muito bom. Porque é uma coisa que não se tem cobrança, não se tem o julgamento, não se tem aquela carga. Então, tem sido sensacional pra mim. Então, uma coisa que eu sei que eu não vou me arrepender foi ter estreitado laços. Você não se arrependa também. Se você não tiver amigo, me chama, que eu vou ser teu amigo. O quinto, mas não menos importante, fazer-se feliz. E eu acho que você fazendo as 4 coisas, né, tendo trabalho legal, tendo os amigos, se priorizando e qualquer outro, demonstrar os sentimentos, você se faz feliz. Então é meio que o junto das coisas dá um super mega zord Power Ranger. E aí ela chega no como perder bem. Mas isso eu já sou especialista, né? Ganhar todo dia não dá, mas perder aparentemente dá sim. Não, gente, nem sempre foi assim. A gente sabe que eu mesmo, eu falando de relacionamentos amorosos, que é meu calcanhar de Aquiles, tá, galera? Esse meu calcanhar daqueles. Eu quando perder alguém para o amor, eu sofri, eu chorava muito. Isso chorar. Não dá pra só chorar, né? A gente tem que aprender a lidar com as perdas, mais do que com os ganhos, porque a gente perde mais do que ganha. Isso é fato. É brincadeira, mas é fato. Ela cita coisas que a gente precisa fazer, né, a doutora Ana? Doutora Ana, X-Men. Então, doutora Ana,
perdi, né? Tô muito triste. O que eu tenho que fazer, doutora Ana? Ela falou que a gente tem que se perdoar e perdoar outra pessoa também. A consciência que a gente deixou nossa marca de alguma forma. Pode ter sido negativa, mas deixou de uma forma positiva também. Foi um aprendizado pro outro ser humaninho. Aqui depende, tá, gente? De trabalho, de profissional, enfim, de qualquer coisa. Até perder pra sempre mesmo. Tem que sentir que fez o que devia, que podia ter feito. E é isso, bola pra frente, aprendizado. E move on. Porque a gente tem a sensação que no fim ninguém mais presta, né? Só que, cara, você ficou com aquela pessoa por 10 anos? Por 20 anos? Como é que não prestava? O que aconteceu no intervalo entre ser incrível e se tornar um monstro? Porque assim, né? Todo mundo é muito incrível e do nada todo mundo é um monstro. Todo mundo é incrível demais, do nada é um monstro. Quando na verdade as pessoas são incríveis e são monstruosas na mesma corpo. Poxa, fica mó bonita a frase, velho. E ela vem com uma punhal assim. Doutora Ana. Primeiro passo para aprendermos a perder é aceitar que perdermos. Não posso, doutora Ana. Não posso aceitar isso. Doutora Ana, eu paguei R$400, mais 200, R$600 no tarô, doutora Ana. Ela me garantiu que aquela pessoa vai voltar, doutora Ana. Gastei R$800 no tarô. Cara, aceita. Aceita que dói menos. Fui maltratada, fui humilhada. O que eu vou fazer com isso? Eu vou chorar na cama, que é lugar quente. Acertei, né? Acertei. A doutora Ana falou que eu tô certa, mas é porque a gente precisa realmente viver essa dor, tá, gente? A gente precisa se entregar no luto. Porque quanto mais você se entregar logo de uma vez, aí você consegue entender e sendo razoável no seu sofrimento, porque você já se entregou para essa dor e você sabe que você sentiu o que você deveria sentir. Então, viva essa dor para que ela consiga passar. Ela tem um aprendizado muito grande, tá? Que a gente precisa conversar com os nossos entes queridos, com as pessoas mais próximas, e quando chegar a nossa hora, a gente desviver de forma natural, porque costumam colocar um monte de coisas na gente. Toma isso daqui, e toma morfina, e toma tudo. E aí a gente fica, tipo, paralisado lá na cama, sofrendo, tentando adiar o inevitável, sendo que todo mundo sabe que não vai dar certo. Então, ela fala que o processo de dor até lá também desviver naturalmente é a melhor forma possível. Legal saber disso, né? E a doutora Ana, ela é um X-Men, ela é o Dr. Xavier, eu acho que ela tá na nossa mente, assim. Porque ela fez uma frase que eu amei. Eu não sei porque eu comecei a falar assim, do nada, tá esquisito, para. Quando a gente tá passando por alguma coisa, por um término, por uma dor, trabalho, sei lá, a gente sempre fica, por quê? Mas por quê? Por que isso tá acontecendo? Porque eu sou muito assim, né? Eu assisti muito Sherlock Holmes, eu acho, CSI Miami, eu quero saber por quê. Não, por que essa pessoa fez isso comigo? O que aconteceu? Não, cara, né? Por quê? É pra quê? Pra que isso aconteceu? Você vira a chavinha de uma forma assim, ó. Quando isso acontecer com você, é uma coisa que você fala, meu Deus, por quê? Eu tô sofrendo tanto. Pra quê que eu tô sofrendo tanto? Pra que eu passei por isso? O que isso vai me desenvolver? O que isso vai me ajudar? Porque, afinal de contas, galera, você sendo português de Portugal, você sendo do Brasil, você sendo de qualquer lugar do mundo, o amor de verdade deixa ir. O amor liberta. O amor quer que você seja feliz. Se ele for verdadeiro. Se ele não for um posse, sintoma de posse, isso não é amor. Amor, você quer ver o outro feliz. Independente de como seja, com quem seja, o que seja. Da forma que você quer ser feliz, as pessoas também merecem ser. Não tô falando, tipo, não tô falando, tipo, simplesmente quando. Eu tô tentando achar palavras porque eu quero que uma pessoa que passou pela minha vida volte. E eu quero que ela entenda que eu perdoaria. Mas eu não tô conseguindo achar essas palavras, então acho que ela realmente vai achar que eu não quero saber. O que eu quero dizer é, tipo, se alguém termina com você, ou acontece uma coisa hipotética, ou um trabalho acaba contigo, ou acontece de você perder um ente querido, aceite, porque essa pessoa, esse trabalho, as coisas da vida vieram com algum propósito. E se foca no pra quê, ao invés do porquê. Você que terminou comigo pode pedir pra voltar, não tem problema, tá bom? Eu volto. E a doutora Ana, com esse livro maravilhoso, terminar com uma frase muito digna, que é: temos direito a uma morte digna, assim como temos direito
a uma vida digna. É isso, sabe, gente? Eu achei sensacional, muito aprendizado. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo também. Claro que eu dei uma resumida, né? Mas o propósito é esse daqui e foi uma experiência sensacional, divertida e me fez pensar sobre várias coisas. Vocês estão pensando sobre várias coisas ou você vai tomar um achocolatado depois de sair daqui, né? Deixa seu gostei, comenta aqui embaixo, compartilha aí com a sua galera. Vamos fazer mais vídeos assim? O que vocês acham? Gostasse? Tchau! Essa franja aqui não fica junto,